Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Brincando que quase não conhecem, né, de forma irônica, mas talvez tenham pessoas que não me conheçam mesmo, né? Muita gente chegando aqui na igreja, às vezes não me conhece. E está tudo bem não me conhecer, não tem problema. Eu sou bacharel, agora Davi, e se você não me conhece, porque eu não tenho vindo à igreja mesmo, aqui nessa igreja, porque eu estava fazendo o curso de seminário para me tornar pastor lá em São Paulo, mas essa daqui é a minha igreja, então por isso que eu estive sumido, e quem me conhece sabe que, na verdade, eu sou filho do reverendo Ivo e da Meire. Então, se você não me conhece, agora você sabe que eu sou o filho do pastor. Então, queria dizer que estou muito feliz de estar de volta aqui à minha igreja, de volta podendo pregar aqui. Sempre para mim é um privilégio pregar, e pregar para quem eu conheço é mais alegria ainda. É um carinho muito especial que eu tenho por vocês e creio que vocês também têm por mim. Bom? Então, vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Lucas, em seu segundo capítulo, Lucas capítulo 2, dos versos 25 ao 35. Lucas 2, de 25 a 35. Texto muito conhecido, muito famoso nessa época natalina que nós temos. Talvez você já tenha ouvido pregá-lo recentemente, talvez já tenha ouvido pregar muitas e muitas vezes, mas a palavra de Deus sempre é maravilhosa de ser pregada e ouvida, né? Então, Lucas 2, de 25 a 35. Assim diz a palavra do nosso Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus mais uma vez nessa manhã? Senhor Altíssimo, teu povo fala contigo mais uma vez. Nós já pedimos perdão pelos nossos pecados, muitos aqui, sei que outros chegaram depois. Também nesse momento, os que não tiveram oportunidade, é que fazemos, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Tu conheces o coração de cada um aqui, sabe como somos falhos, somos por vezes distraídos, esquecidos, pecadores mesmo, Senhor. Tu conheces as nossas teimosias, Pai, as nossas reclamações, nossas insatisfações. E confessamos e concordamos contigo que nisso temos falhado, Senhor. Por vezes impacientes com os outros, impacientes até com nós mesmos, impacientes contigo, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Somos carentes. E é nessa oração que nos lembramos porque precisamos de um Salvador semelhante a nós, nascido sob a lei, nascido sob mulher, que precisava passar por tudo para ser o nosso campeão em nosso lugar. Jesus Cristo é a tua resposta, a tua salvação. Pelo próprio nome dele já sabemos. Aquele que Deus salva, Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, o nosso Salvador. Ó Senhor, carecemos de Jesus. Ele é o pão vivo que desce do céu, que satisfaz nossa alma. Ele é a nossa esperança, o nosso consolo. E, Pai, queremos que, quando esse livro aqui for aberto, e já foi aberto e explicado, que Jesus Cristo passeie em nosso meio. Seja Ele aqui ouvido, Senhor. Carecemos dele, Senhor. Só Ele nos satisfaz. A nossa alma anda inquieta e só encontra descanso e disposição quando descansa em Ti.
E só existe um nome pregado debaixo da terra, aqui perante Ti, que importa que sejamos salvos, Senhor. Só Jesus Cristo nos salva. Por isso que pregamos o nome dEle. E rogamos que Ele se manifeste aqui em nosso meio, pelo Espírito Santo. Essa é a nossa oração, rogando a Tua misericórdia, a Tua graça, no nome dEle, Jesus Cristo. Amém. Amém. A esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. Frase muito famosa que a gente ouve e diz por aí quando alguém está passando por alguma necessidade, quando a gente está passando aperto e a gente não vê saída no meio das adversidades e a gente está batalhando e a gente fala, não, a esperança é a última que morre. A gente pode se desgastar, pode passar por momentos de dificuldade, nessas intempéries da vida, mas para a gente se animar, por vezes a gente fala, não, a esperança é a última que morre. A gente pode passar por coisas muito difíceis, mas quando a gente tem esperança, a gente sabe que mais um dia vai nascer, algo novo Deus vai nos dar. Então a gente fica usando frases assim, esses jargões muito comuns, você deve ter ouvido por aí. E de fato, a esperança é o que move todos nós. Tendo tomado consciência disso ou não, você levanta todos os dias pela manhã porque você tem esperança em alguma coisa. Tem esperança de que naquele dia você vai conseguir trabalhar melhor. Tem esperança de que, pode não ser naquele dia, mas você vai ralar muito no seu trabalho, mas alguma coisa vai melhorar. Tem esperança de que talvez o dólar não fique tão alto. Tem esperança de que a economia vai melhorar. Tem esperança de que a sua família vai estar mais junta nesse Natal. Tem esperança de que você vai se formar na faculdade, esperança de que você vai receber uma promoção, esperança de que a sua aposentadoria vai estar garantida. Esperança é o que move todos nós. Com a gente é assim, todo momento, nós estamos esperando, esperando, esperando. Mas o que a gente tem esperado, no fim das contas? Eu falei, as pessoas por aí têm esperado em muita coisa. Todo mundo espera, é o que move todo mundo. Mas o que de fato a gente deveria esperar? O que de fato deveria mover o nosso coração, de verdade, esperar na coisa correta, naquilo que de fato vai trazer alívio e descanso? Porque esperar todos esperam, mas será que todos teremos o mesmo fim? Bom, eu creio que a esperança que está em todos nós é fruto de um coração que tem anseio por satisfação. Porque esperança é isso, né? O desejo por satisfação. Você espera, você age porque você acha que vai encontrar satisfação. Só que, na verdade, o anseio da nossa alma, e no meio da minha oração eu falei isso, né? Eu parafraseei uma frase de Agostinho de Hipona, que fala, Senhor, nosso coração, a nossa alma anda inquieta e permanecerá inquieta enquanto não repousar em Ti, não descansar em Ti. Porque, na verdade, podemos ter muitas esperanças e busca por satisfação, mas a nossa alma só encontra, de fato, satisfação em Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui, você não sabe também como é que eu estou aqui, como é que está o meu coração. Mas no coração de todos nós, bate esse anseio por esperança, por descansar em Deus. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos feitos para isso. Feitos para termos um relacionamento vivo com Deus. Como Jesus em sua oração sacerdotal orou, Pai, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Pai. Eles te conheçam como me conhecem, Pai. A vida eterna é esta, Pai, que te conheçam a Ti e a Jesus, Teu Filho, a quem enviaste. Essa é a vida eterna, conhecer a Deus. Isso é vida eterna, isso é ter vida, vida em abundância. Não é ter o carro do ano, não ter a promoção que você queria, a família dos sonhos, tudo isso pode ser muito bom, mas o seu coração não vai encontrar satisfação de verdade nisso. Não vai. Não vai. Só de fato em Deus. Mas a gente sabe que a gente tem um problema aí. E se a vida eterna é Jesus, é porque a gente sabe que a gente se atrapalhou em tudo isso. Por causa do pecado, não é? E falar de pecado, para muitos, pode ser só um jargão, pode ser só uma palavra que a gente ouve no nosso evangeliquez comum, né? Só que o pecado é o que nos afastou de Deus. Porque o nosso Deus, esse Deus que é maravilhoso, Ele é santo, santo, santo. E Ele deve receber toda a reverência. Foi citado aqui um texto de Apocalipse, onde constantemente os anjos, os 4 seres viventes, as criaturas, os 24 anciãos estão louvando ao nosso Senhor, ao nosso Jesus Cristo.
Só que quando a gente se afasta dele, esse nosso Deus que é santo, ele não tolera o pecado. Ele tem que punir. Isso é muito duro para a gente. Essa é a parte das boas novas que a gente fala que é as más notícias. Porque eu e você não merecemos esse Deus. Merecemos o castigo dele. Essa é a parte difícil da gente engolir. Mas Cristo, como a gente cantou aqui, em seu amor profundo salva o pecador. Então eu queria falar aqui sobre a verdadeira esperança. A esperança que Cristo nos dá. Porque se a gente anda por aí com esperanças vazias, as coisas vão melhorar, tudo bem, o dólar pode diminuir, gente. O dólar pode diminuir amanhã, melhorar. A vida no Brasil pode melhorar. Pode, de fato, materialmente, muita coisa pode mudar. A gente não sabe, pode passar séculos, anos, milênios. Mas se a gente não estiver em paz com o nosso Deus, o tempo vai passar, a gente vai continuar com sede das coisas espirituais, com sede de Deus, que só Deus pode matar a nossa sede. E no fim, a justiça será feita. As cortinas da vida vão se encerrar por aqui e a gente vai ter que prestar contas com o nosso Criador. Mas é por isso que Jesus veio ao mundo. E é por isso que a gente está falando dessa época natalina aqui, porque a nossa esperança se encarnou. A nossa esperança se encarnou. Então, por isso que o tema dessa pregação, essa mensagem é a esperança que Cristo nos dá. A esperança que Cristo nos dá. Em primeiro lugar, como é que é essa esperança que Cristo nos dá? A esperança que Cristo nos dá é revelada pelo Espírito Santo. A gente vê aqui nesses primeiros versículos, do 25 ao 27, até a primeira parte do 27, a história de um homem, Simeão. Os versículos nos contam assim: que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, foi ao templo. Até aqui. Espírito Santo, Espírito. Esse termo que está usando nesses 3 versículos. Que estão acompanhando Simeão. E quem foi esse homem, Simeão? A gente não tem muita informação sobre ele, na verdade. A gente só sabe que ele era um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Somente isso. Talvez fosse um ancião, já fosse um homem, um senhorzinho. Mas é isso que a gente tem sobre ele. Um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. Só que esse consolo, a gente vê que na vida de Simeão, como a gente está aprendendo, essa esperança que ele esperava era só pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode revelar isso. Porque Simeão, tentando me colocar aqui no lugar dele, né? Todo esse contexto. Simeão era esse homem bom, justo, a gente não sabe exatamente o que ele fazia, só que ele era justo e piedoso. Então ele buscava fazer suas orações, buscava ler as escrituras, buscava dar esmolas, ajudar o próximo. Só que ele não estava, como a gente vê aqui, de todo satisfeito. Ele esperava que a sua nação, o seu povo de Israel, recebesse o consolo prometido desde lá do Antigo Testamento. Porque ele era um homem que conhecia bem as escrituras, creio eu. Então ele sabe, como eu e você sabemos, que a nossa alma anseia por Deus, que a gente precisa da satisfação que só Deus pode nos dar. Só que ele sabia, ele já vinha ouvindo as profecias lá do Antigo Testamento. Você sabe também algumas delas. Que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que viria um profeta semelhante a Moisés, que viria aquele, como a gente tem ouvido nessa época de Natal, várias profecias de Isaías, que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, que viria aquele que era o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, que viria aquele que sofreria em nosso lugar no madeiro, o qual seria traspassado, que o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele, e pelas suas pisaduras seríamos sarados. Simeão era esse homem, um homem que estava esperando: Senhor, quando que virá? Quando que o meu Cristo virá? Aquele que vai reinar? Quando que a minha alma estará plenamente satisfeita em ver que o meu Salvador viria para esse mundo, venceria em meu lugar? É muito legal o contexto em que Simeão está aqui, porque Jesus ainda era um recém-nascido, provavelmente aqui de 1 mês e pouquinho. É muito interessante porque todo esse texto que Lucas mostra para a gente é quando os pais de Jesus, Maria e José, vão ao templo
e fazem com Jesus todo o ritual judaico que era necessário para um bebê. Então, já no 8º dia, eles circuncidam Jesus, e depois de algum tempo, mais ou menos 33 dias de purificação, principalmente de Maria, eles tinham que ir ao templo oferecer sacrifícios a Deus e assim consagrar o primogênito a Deus. Isso era uma lei de Deus. O primogênito tinha que ser consagrado ao Senhor. E eles estão ali no templo. E Simeão, ele recebe, além de ter toda essa expectativa, Deus dá um mimo para Simeão. Deus, em todo o seu amor por Simeão, revela algo especial para ele. Revela que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então eu não sei se Simeão todo dia ia lá para o templo para ficar esperando, será que é hoje que eu vou ver o meu Jesus? Tudo bem, ele não sabia necessariamente que o nome seria Jesus, mas ele sabia que seria o Cristo. Será que o meu Cristo vai aparecer hoje? A minha salvação, aquele que vai ser campeão em meu lugar. Será que é hoje que eu vou vê-lo? Porque o Espírito Santo me revelou, eu tenho que ir lá hoje. Será que é hoje? É hoje? Eu não sei se Simeão ficava indo lá direto. Mas em determinado dia, ele foi movido pelo Espírito Santo ao templo para ver o Cristo dele. Por que isso é importante para a gente também? Porque, irmãos, eu posso falar belas palavras aqui com muita eloquência, usar vários textos do Antigo Testamento mostrando que Jesus é o Cristo. A gente pode ler várias passagens aqui, vendo Jesus com todo o seu poder, abençoando vidas. Palavras maravilhosas. Mas se o Espírito Santo não revelar, vai entrar por um ouvido seu e sair pelo outro. Porque o nosso coração é endurecido. Quantas vezes a gente ouviu várias pregações aqui sobre Jesus Cristo, sobre o seu poder, sobre grandes feitos de Deus, sobre como a gente é necessitado de Deus. Mas o nosso coração fica do mesmo jeito, a gente fica com essa cara fechada. Tudo bem, você pode ter sua cara fechada, não tem problema com isso. Contanto que seu coração não esteja fechado, tudo bem, você pode ser uma pessoa mais sisuda, né, mais séria. Mas seu coração pode estar... Eu espero que seu coração se abra para Deus, independente do seu rosto. Mas sabe o que é duro para a gente? Só o Espírito Santo pode fazer isso. E quando a gente vê esse tipo de coisa, e quando eu estava vendo isso pela primeira vez, eu pensei, por que isso é consolador? Porque ao pensar na esperança que Cristo me dá, a primeira lição é que essa esperança é revelada pelo Espírito Santo. Porque um lado nosso quer ter parte nisso. Quer pensar assim, não, Senhor, mas espera aí, tem essa questão, se eu buscar um pouquinho mais, não é buscar a Ti, o Senhor se revela. Ele se revela, sim, é verdade. Mas a iniciativa inicial colocada em você foi dele. Primeiro ele nos regenera e nos predispõe a escolhê-lo. Isso é difícil para a gente. Isso é muito difícil inicialmente. O orgulho no nosso coração quer pensar, não, peraí, mas... Senhor, eu busquei a você, eu sou presbiteriano de 5ª geração, eu tenho sido piedoso como Simeão também, eu sou uma pessoa assim, peraí, o Senhor viu algo especial em mim lá atrás, né, lá na eternidade, não foi? Não. Então, de certa forma, isso mexe um pouco com o nosso orgulho. Mas sabe por que isso nos consola? Porque isso mostra o amor incondicional de Deus sobre você. Não teve uma condição da sua parte. Foi porque Ele quis. Foi porque o Espírito Santo quis revelar a Simeão. Ele não precisava ter feito isso com Simeão. Falar, olha Simeão, você verá o Cristo. Simeão já não iria para o céu se ele morresse ali sem ver Jesus? Iria. Mas não foi assim que Deus quis com Simeão. Irmãos, Deus nos dá também essa glória de nos iluminar com o Espírito Santo e nos fazer crer em Jesus Cristo. Por quê? Por mérito seu? Por mérito meu? Não, porque Ele quis isso. Ponto final. Porque Ele quis. E é isso que nos consola. Essa esperança em Cristo que, em primeiro lugar, quebra o nosso orgulho. Faz pensar, Senhor, não é porque eu sou muito inteligente, não é porque eu sou bonito, não é porque eu nasci nessa família, não é porque eu frequento essa igreja, é porque o Senhor quis me revelar essa esperança.
E é por isso que a gente canta louvores aqui, é por isso que todo domingo você vem aqui e a gente canta o único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ele é o único. Eu não posso receber uma partícula dessa glória, dessa honra, dessa força, desse poder. Ele é único. E você cantou isso nessa manhã. É só Ele, é só por Ele. E glória a Deus, é por isso que a gente fala glória a Deus, né? A glória é somente dele, não é minha. Quebrando todo o nosso orgulho, todo o nosso pecado. E aí eu lembro de um hino que eu gosto muito, o hino 88, Amor Perene. E na terceira estrofe desse hino, aliás, todo esse hino é muito bonito, assim, cada estrofe fala de um momento em que o amor de Deus é demonstrado. A primeira estrofe é sobre Deus nos amando na eternidade, a segunda estrofe é sobre Deus nos amando na crucificação, a terceira estrofe é quando o Espírito Santo vem até nós, e a última estrofe fala que sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor! És sempre todo amor. Mas a terceira estrofe, essa que eu queria falar aqui, na verdade, fala sobre quando o Espírito Santo atingiu a gente e nos transformou. Que fala assim: amavas-me, Senhor, quando atingiu o meu peito. O Espírito de luz, o meu consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe à minha alma fé em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor, meu Deus, que antigo amor. Porque Ele nos ama, que o Espírito Santo, o nosso Consolador, esse Consolador que Simeão esperava o consolo, não é isso que ele diz? Esperava a consolação de Israel. Adentrou a ele e falou: Simeão, você vai ver o Cristo. Que é o que ele fez para a gente. Você, meu filho amado, verá o Cristo pelos olhos da fé. O Cristo que vem até nós, que nasceu primeiro, sim, como um bebê, viu tudo o que a gente deveria viver, nasceu sobre a lei, foi o nosso campeão, venceu em nosso lugar, que nos faz ver esse Cristo como maravilhoso, a fonte toda a nossa esperança, Jesus Cristo. Mas só pelo Espírito e não por nós. Então essa esperança, meu irmão, nunca se esqueça disso. A esperança que Cristo nos dá, em primeiro lugar, ela é revelada pelo Espírito Santo e somente pelo Espírito Santo. Mas, em segundo lugar, a esperança que Cristo nos dá traz descanso para a alma. Agora, a partir da segunda parte do versículo 27 até o 32, a gente lê assim: E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. A esperança que Cristo nos dá traz descanso para a alma. Simeão, então, vê que os pais do menino trouxeram ele ao templo para fazerem o que a lei ordenava, porque Jesus tinha que cumprir toda a lei, mesmo nunca tendo pecado, porque ele tinha que morrer em nosso lugar, viver uma vida de obediência, para que a obediência dele fosse imputada a nós, a sua justiça colocada em nosso lugar. Lembram do versículo? Que ele foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele vive uma vida perfeita desde o seu nascimento, perceberam? Desde recém-nascido, uma vida perfeita debaixo da lei, para que essa justiça fosse colocada em nosso lugar, a gente carregasse a sua justiça, e Deus olhasse para a gente e dissesse: você é justificado, agora você pode caminhar comigo. E Simeão, eu fico tentando imaginar a cena de novo, né? E eu acho muito importante a gente usar a nossa imaginação, até onde a Bíblia nos permite, quando a gente lê as Escrituras. Fico imaginando José e Maria com o seu bebê ali, tendo já sacrificado, tendo já circuncidado o bebê, aquela criancinha de um mês mais ou menos, um pouco mais de um mês. Eu não sei o que Simeão falou para José e Maria, mas eles entregaram o bebê recém-nascido para o colo daquele homem. Talvez eles nem conhecessem. Eu fico imaginando Simeão segurando o Deus encarnado ali, e o Espírito Santo revelando tudo aquilo para ele. E ele começa a louvar a Deus, ele faz o que a gente chama, né, do cântico de Simeão. E Lucas é quem expõe para a gente esses cânticos, né? O cântico de Maria, em primeiro lugar, o cântico de Zacarias e agora o cântico de Simeão. E esses cânticos ficaram famosos em latim, né? Os seus termos em latim. Maria com Magnificat,
Ali o Zacarias com Benedictus, que é bendito o Senhor. E o de Simeão também tem um termo em latim, né? Que é nunc dimittis, que é agora despede. Porque é assim que ele começa o cântico dele. Perceberam? Ele fala assim, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Sabe quando você faz alguns tipos de falas assim, ou frases, fala, não, eu só vou descansar quando isso acontecer. Eu só vou dormir em paz quando cair o dinheiro na minha conta hoje. Você pode ter falado isso em algum momento. Não, só vou descansar quando eu via a nota que eu vou receber no boletim lá na minha faculdade, na minha escola. Não, só vou descansar quando eu receber aquela mensagem que eu estou para receber. E aí eu vou dormir em paz. E quando o filho chegar em casa, né? Hoje eu só vou dormir quando meu filho voltar para casa. E quando acontece, aí você descansa em paz, de verdade. Simeão tinha recebido do Espírito Santo que ele não iria morrer enquanto não visse o Cristo. E aí quando ele recebe o Cristo, é quando ele louva o Senhor, ele fala, Senhor, agora eu posso ir. Agora eu posso descansar de verdade. Pode me despedir, Senhor, porque os meus olhos viram a tua salvação que tu preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Agora eu posso ir, porque eu estou segurando em meu colo o Deus encarnado, a minha salvação. O Cristo que eu estou ouvindo dos meus pais, dos meus antepassados, tanto tempo. Mas o Senhor disse que eu veria, Senhor. E eu estou aqui segurando Ele. Segurando Ele. Simeão não viu Jesus curando pessoas, não é? Porque eu me colocaria no lugar dele também. Se Deus fala para mim que eu vou ver o Cristo, eu acho que eu imaginaria o Cristo caminhando, curando pessoas, fazendo grandes coisas. Mas para Simeão foi suficiente ver o Cristo como bebê. Porque ele sabia que ele chegou e ele faria tudo o que era necessário ele fazer. Tudo. Ele não viu Jesus expulsando demônios, não viu as suas pregações, não viu seu amor na prática. Ele só segurou Jesus Cristo. Agora ele podia descansar. Aquilo foi suficiente. Nós não tivemos essa dádiva, não é? Talvez você esteja se perguntando, e talvez você tenha feito como algumas canções existem aí, de falar, eu queria estar ouvindo as histórias de Jesus ali, ao pé dele, contada, tem uma música que fala isso, né? Contada ali aos pés, à beira-mar. Ouvir falar do cego eu era e posso ver. Eu queria estar no barco em meio à tempestade, ver o mar calar por sua voz, ouvir da sua boca as maravilhas que hoje eu sei, eu queria. Só que essa música que eu estou citando, ela continua, ela fala assim, mas apesar do tempo e do tanto que me distam do lugar, eu te conheço. E ainda hoje a tua voz prossegue firme. Como é doce a tua voz, é um convite a te seguir. Quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje sou. Não posso negar que foi tua voz que me mudou. Você e eu não seguramos Jesus Cristo, não seguramos o Deus encarnado. Mas, como diz 1 Pedro 1,8, quando Pedro está falando com os seus, ele fala assim, a quem, Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Irmãos, nós não vemos Cristo com esses olhos, mas Ele nos revelou pelo Espírito Santo, como eu falei. Isso tem que trazer descanso para a gente. Lembra o que Jesus mesmo disse? Mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós somos esses felizes. Porque eu sei que, se você é um filho de Deus, como eu, quantas vezes nas Escrituras, você meditando no seu secreto, parecia que as páginas da Bíblia, as próprias palavras, vinham e perfuravam o seu coração e pelos olhos da alma você enxergava a maravilha de Deus. Quantas vezes? E quantas vezes essas palavras, às vezes mínimas, versículos que você sabe de cor, mas já havia se esquecido, por vezes vêm de outra forma a você e trazem descanso para você. Porque é isso que a esperança que Cristo nos dá, nos traz, descanso. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, você nunca segurou o Deus encarnado, mas quantas vezes o próprio Deus não segura você em seus braços? O que é muito melhor. Quantas vezes nas intempéries dessa vida, essa vida complicada e as coisas exteriores mudando, a gente está citando aqui economia do Brasil, mas podemos falar de enfermidades, coisas que parecem que não vão passar, que minam nossa esperança, dificultam a gente, mas quando a gente olha para o nosso Cristo que veio em nosso lugar,
que nos segura no colo e nos faz lembrar que Ele é de fato luz para a gente, nós que somos gentios, não somos judeus. Ele veio para os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, nós, o que Ele fez? Fez com que nós nos tornássemos filhos de Deus. Quer maior luz e glória que essa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque a gente está bem certo que nem a economia do Brasil, nem as nossas próprias doenças, nem o nosso próprio pecado, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. É isso que Simeão estava vendo aqui. Chegou, o meu Consolador chegou. O meu campeão chegou. Agora Deus é por mim. Ele vai sofrer tudo o que ele tem que sofrer, como foi citado aqui pelo nosso presbítero Washington de manhã, falando das chibatadas que ele sofreu, dos pregos encravados na cruz, morte que deveria ser nossa, mas foi sobre ele, e a sua vida foi sobre nós. Isso não traz descanso para a nossa alma? Descanso para a alma. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, fique difícil, a gente envelheça, a gente sofra externamente, mas o nosso homem interior é renovado dia após dia, por causa dessa esperança que nos dá. É isso que Simeão percebeu. É isso que a gente tem que perceber. Deus nos traz descanso e alívio. Você tem encontrado descanso em Deus? Ou você começou a se distrair com as coisas que você tem visto, como Pedro fez quando estava caminhando sobre o mar? Em vez de olhar para Cristo, começou a olhar para as tempestades. Talvez você esteja nessa situação, afundando, né? Como Pedro. Estava ali perto de Cristo, mas começa a olhar para as coisas ao redor e começa a afundar. Começa a chorar como uma criança. Mas mesmo assim, Cristo vai lá e nos socorre e nos coloca em seus braços como uma criança. Como o salmista fala: Senhor, eu estou me sentindo como uma criança em teus braços. Meu irmão, que você possa aprender a descansar em Deus, não pelo seu braço, mas buscar ao Senhor mais, deixar ser segurado por Ele, por esse Deus. Amém? Em terceiro e último lugar, a esperança que Cristo dá, como nós já vimos aqui, ela é revelada somente pelo Espírito Santo. Ela traz descanso para a nossa alma, mas em último lugar, ela prova o nosso coração. Versículos 33 a 35 dizem assim: Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Como assim? A esperança que Cristo dá prova o nosso coração? Depois de Simeão fazer essa canção, José e Maria ficam admirados. Ficam, uau! Tudo bem, eles já tinham uma certa noção de que ele seria o Cristo, mas um desconhecido segurar o teu filho nos braços e falar tudo isso deve ser algo espantoso mesmo. Só que Simeão não para por aí. Simeão os abençoa, não sabemos o que ele diz para José e Maria, mas os abençoa. Depois se volta para Maria e fala assim: esse menino está destinado para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão começa a dizer como será a vida desse menino quando ele for adulto. Como vai ser um problema para muita gente. Como vai ser alegria para muita gente. Ele dá um consolo para Maria. Uma palavra meio dura, mas ia servir de consolo para ela, porque ele já adianta para ela que uma espada passaria pela alma dela. Daqui provavelmente Simeão está fazendo alusão à crucificação de Jesus. Porque mesmo Maria, sabendo que o seu filho seria o próprio Filho do Altíssimo de Deus, que ele veria uma vida complicada, para uma mãe ver o seu filho sofrendo, nunca é fácil. Então ela já sabe que no momento em que Cristo recebe aquela lança em seu corpo, uma espada também passou pela alma dela.
Mas ali naquele momento da cruz, lembra o que Jesus fala para Maria? Maria, eis aí teu filho, João. João, eis aí tua mãe. E a partir daquele momento, João, seu discípulo, cuida de Maria, mãe de Jesus. Então Maria aqui recebe essa profecia muito dura, mas para que a consolasse, para quando acontecesse, ela soubesse. Não, era sobre isso que aquele senhorzinho estava falando lá atrás. E esse homem, Simeão, além de falar disso, fala que essa espada que traspassaria Maria, que na verdade de forma literal traspassou por Jesus, é porque aquele menino seria alvo de contradição. Ele foi destinado a isso. Cristo veio ao mundo e para muitos ele não era o esperado, o Messias que eles esperavam. Eles esperavam, no meio daquela política de Roma, eles esperavam alguém que fosse chegar destruindo tudo, um rei com uma coroa na cabeça, alguém muito poderoso, alguém que viria quebrar o jugo político e social. Mas Jesus não veio fazendo tudo isso. Ele quis quebrar o jugo do nosso coração, do pecado. Por isso que Simeão falou, esse menino está destinado para a ruína de muita gente. E para o levantamento de muita gente também. Vai ser alvo de contradição. Para quê? Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Tinha muita gente naquela época de Jesus que achava que saberia como seria o Cristo, exatamente como ele viria, muito poderoso, de tal e tal forma. E achavam que pelo seu próprio mérito e conhecimento iriam reconhecê-lo facilmente. Mas quando ele veio, ele não foi recebido como deveria ter sido recebido. Então, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra principal. Mas para outros, que era rocha de ofensa, veio a ser pedra angular. Porque o texto diz que ele foi destinado, sim, para a ruína, mas para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. O pensamento dos corações foram manifestos, irmãos, quando Jesus veio. Pessoas que se achavam muito conhecedoras não conheciam nada. Tinham zelo por Deus, mas não com conhecimento de fato. E pessoas que não conheciam muito, que eram humildes, como a própria Maria, só uma jovenzinha, de uma cidade lá desconhecida de Nazaré, né? Uma cidade não muito famosa. Hoje o pessoal brinca nas redes sociais. Chique Chique Bahia. Vocês já viram isso, né? Porque Chique Chique é uma cidade quase ninguém conhece na Bahia, uma cidade muito pequena. É como se fosse uma cidade desprezada, assim, da nossa região. Maria era essa. Então Jesus acaba sendo esse tipo de contradição. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje, né? Jesus ainda é alvo de contradição? Será que essa esperança que ele nos dá ainda é uma esperança que duramente prova o nosso coração? Diante de Cristo, como que você o vê? Eu já citei isso numa pregação antes, uma música também que eu gosto muito. Eu gosto muito de citar música, então eu vou ficar citando música mesmo. Porque as músicas, elas ficam bem gravadas na nossa mente, né? Tem uma música do Vencedores que fala assim, que muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta, comunista ou mesmo um hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, Salvador. O presbítero Washington estava contando hoje de manhã na escola dominical como que era ele lá conversando de Bíblia com alguns conhecidos dele. E cada um falando uma coisa, falando de personagens que a Bíblia nem cita, né? A Lilith, falando que a Bíblia é muito violenta, e o Washington só virou e disse, vocês têm que ler mais a Bíblia, e saiu. Porque cada um tem a sua percepção da Bíblia, pessoas que não conhecem a Bíblia, até nós que conhecemos. E até foi falado na escola dominical como nós, como igreja, deveríamos conhecer mais a nossa Bíblia. Porque, gente, cada um por aí nesse mundo está dizendo quem é Jesus, quem é o nosso Cristo. E ele hoje ainda está sendo alvo de contradição. E o nosso coração é colocado à prova. Aquilo que você diz, quem é Jesus, mostra, na verdade, quem é você. O que você diz acreditar? E como disse C.S. Lewis, quando você se depara com esse Cristo, você só tem 3 opções de dizer quem ele é.
Quando você se depara com tudo que ele fez, o que ele disse, e se você olha as páginas das Escrituras, os seus evangelhos, você tem que chegar a 3 conclusões sobre quem é Jesus. Ou você tem que dizer que ele era um mentiroso. Você fala assim, não, ele disse que era o próprio eu sou, não é? Então ele estava mentindo. Então ele era só um mentiroso. Ou você diz, em segundo lugar, que era um louco. Não, tudo bem, ele não estava mentindo, mas ele acreditava naquilo, mas não era verdade, ele era doido. Ou você tem que admitir que ele era quem ele dizia ser, em último lugar. Que era o próprio Deus encarnado. E isso tem que afetar a sua vida de alguma forma. Isso mostra o seu coração. Diante de Jesus, irmãos, não tem você dizer que ele era só um cara legal, era só um profeta, como outros profetas, não tem isso. Ou você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, o Senhor de todo o universo, e o adora, ou não. Isso prova o seu coração e o meu coração. Porque Jesus não veio aqui de brincadeira. Essa palavra que a gente prega todo domingo, que a gente fala, você crendo ou não, como você vai levar a sua vida, eu não sei. Só que o Senhor prova o seu coração, Ele está manifestando o seu coração. Você pode ficar aqui e esquentar o banco muito bem, como mais ninguém pode fazer. Mas o Senhor conhece o seu coração. Ele sabe, como você tem dito em sua palavra, por aí, quem é Jesus Cristo? Em suas ações, quando ninguém está vendo você, quem é Jesus Cristo? Se ele é de fato o Senhor, ou ele é um cara legal que a gente vai lá na igreja, a gente fala um pouquinho sobre ele, a gente canta e depois a gente volta para casa. Mas isso é que é duro, porque o nosso coração é provado. Mas, irmãos, eu quero crer, e por isso que a palavra é pregada, para que a gente olhe e seja como Simeão e dizer, ele é luz para mim, ele é glória para o povo. Ele não é uma rocha de ofensa para mim. Ele não é só mais um profeta, ele não é só mais um cara legal, ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu estou falando especificamente para você pensar nessa questão individual mesmo. Eu sei que por vezes eu estou pregando, a gente prega, não, vocês, mas eu quero que você entenda que o Natal, a vinda de Cristo, tem que ser diferencial para você, como indivíduo. Você fala, não, isso é diferente para mim, como ser humano, eu, fulano, eu. No meu aspecto, Jesus é importante para mim. Não só importante, né? Ele é tudo para mim. Como a gente canta naquela música famosíssima, né? Nas Estrelas. Que a gente passa a música toda dizendo, o que isso é para mim? O que isso é para mim? Eu sei o sentido do Natal, mas o que isso é de verdade? E virar, como diz o final da música, e falar, tudo ele é para mim. Tudo ele é para mim. Então, para concluir, irmãos, de fato, a esperança não é só a última que morre. A esperança encarnou. A gente só pode falar de esperança porque a esperança se fez gente. A esperança se fez homem. Cristo é a nossa esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é a nossa verdadeira esperança. As coisas aqui podem não andarem bem, as coisas podem piorar e até degringolar e como uma bola de neve não ficar nada bem. Mas a gente saber, por causa de Cristo, que venceu em nosso lugar, a cortina da vida pode se fechar, mas um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O pecado vai acabar. A gente nunca mais vai pecar. A gente nunca mais vai ter desavença com as pessoas. A gente nunca mais vai sofrer, nunca mais vai sentir enfermidade em nossa pele. Porque Deus é por nós. Cristo é a nossa esperança. Não existe outro nome. A gente pode ficar buscando satisfação em várias outras coisas. Em várias distrações dessa vida. Mas isso não vai satisfazer você, meu irmão. Não vai. É só Jesus que nos dá essa esperança, que é só pelo Espírito Santo, que nos traz descanso para a alma, que prova o nosso coração. Amém? Vamos orar mais uma vez?